A seguir, eu pretendo discutir alguns conceitos importantes em radiologia músculo-esquelética referentes ao intervalo rotador e ao cabo rotador do ombro. Essa é uma imagem obtida por meio da ultrassonografia com o paciente, o voluntário, na chamada posição modificada de Kras, em que o transdutor, no sentido transverso, vai insonar o tendão subescapular, o tendão supraespinal e no meio deles a cabeça longa do bíceps. Então aqui achurado em vermelho nós temos os tendões do manguito, subescapular e supraespinal, e a cabeça longa do bíceps em laranja. Acima à direita nós temos um desenho esquemático de um artigo que ficou famoso na literatura pela discussão desses temas, em que eu noto os dois tendões aqui, o subescapular e o supraespinal, a cabeça longa do bíceps no meio, e em azul nós temos um complexo ligamentar formado pelo ligamento coracomeral, que tem uma divisão lateral relacionada com o supraespinal e uma divisão medial relacionada com o subescapular. Essa divisão medial, ela também faz fronteira com uma segunda estrutura ligamentar importante do intervalo rotador, que é o ligamento glenomeral superior. Então, o ligamento glenomeral superior e o ligamento coracomeral, eles formam esse complexo ligamentar que estabiliza a cabeça longa do bíceps no interior do sulco bicipital. Notem também aqui que na porção lateral do ligamento coracomeral há um prolongamento que se invagina aqui abaixo do supraespinal, que nós chamamos de cabo rotador. Então esse cabo rotador, ele advém da porção lateral desse ligamento coracomeral e passa por baixo dos fascículos supraespinais e acima da cápsula articular. Abaixo nós temos uma visão panorâmica, topográfica do intervalo rotador, que é um espaço preenchido por gordura no interior da articulação do ombro, que tem como limites na sua base o processo coracoide e lateralmente o tendão supraespinal e o tendão subescapular. No interior desse espaço nós temos o trajeto da cabeça longa do bíceps, o trajeto intraarticular, recoberto pelo ligamento coracomeral. Vemos aqui a divisão medial, a divisão lateral, aquele prolongamento que é o cabo rotador, e ele define uma área mais anterior ao cabo, chamada de crescente rotador. Essa área tem importância em termos das lesões do manguito, porque é uma área avascularizada e, consequentemente, mais propensa a soluções de continuidade, a roturas. Além do ligamento coracomeral e do tendão na cabeça longa do bíceps, a terceira estrutura de importância que nós temos aqui no interior do intervalo rotador é o ligamento glenomeral superior, que nós já vimos tem uma interface com a porção medial desse ligamento coracomeral. Ainda utilizando a posição de Kras modificada, agora entrando com um transdutor num sentido sagital, pegando o maior eixo do tendão supraespinal, nós temos aqui o tendão propriamente dito, com os seus fascículos correndo paralelos uns aos outros, e acima dele nós temos o espaço da bolsa subdeltoide. Notem aqui na profundidade do tendão supraespinal que existe uma área com um tom de cinza diferente do restante, ele é mais ecogênico, e essa área corresponde exatamente ao cabo rotador. Então, pela ultrassonografia, nesse plano de corte, muitas vezes eu consigo individualizar essa camada mais profunda que é o tendão supraespinal, que é o cabo rotador. Essa é uma visão de cima, como se eu estivesse olhando a articulação do ombro de cima, mostrando o trajeto da cabeça longa do bíceps, passando aqui pelo sulco. Nós temos o tubérculo menor, onde se insere o tendão subescapular, e o tubérculo maior, onde se insere o tendão supraespinal. Em amarelo, nós temos o ligamento
coracomeral, aquela divisão medial, a divisão lateral e o prolongamento que forma o cabo rotador. Em azul, nós temos o chamado crescente rotador, que é aquela área avascular mais propensa a roturas tendíneas. O cabo rotador, como eu já falei anteriormente, ele tem uma função de proteção do manguito rotador, porque ele absorve as forças que incidem de forma excessiva nos tendões do manguito, no caso o supraespinal e o infraespinal, e evita que as áreas mais avascularizadas, como o crescente rotador, fiquem sujeitos à rotura. Esse cabo, morfologicamente, ele tem uma diferença nos pacientes jovens e nos pacientes idosos. Nos pacientes mais idosos, em que você tem um manguito mais fraco, entre aspas, esse cabo ele é proporcionalmente mais grosso. E nos pacientes uma faixa etária mais baixa, já que os tendões do manguito eles são mais íntegros, digamos assim, menos afetados pela ação do tempo, esse cabo rotador ele tem uma espessura comparativamente menor. Essa é uma visão posterior do ombro do manguito rotador, mostrando o supraespinal, o infraespinal e o redondo menor inseridos no tubérculo maior do húmero, o cabo rotador em amarelo e o crescente rotador aqui em azul. Uma outra visão, agora pegando lateroposteriormente, para mostrar o cabo rotador, a área do crescente, os 3 ventres e tendões do manguito rotador, e aqui o subescapular, que é o componente anterior do manguito, inserido no tubérculo menor. Esse outro artigo é interessante porque ele mostra uma visão um pouco diferente do cabo rotador, em termos da sua distribuição. Nós vemos aqui aquele ligamento coracomeral, em vermelho a cabeça longa do bíceps e as divisões medial e lateral do cabo rotador, do ligamento coracomeral, com um prolongamento abaixo do tendão supraespinal e infraespinal, formando o cabo rotador. Até aí nada de novo. Esse outro esquema mostra uma visão diferente da inserção do cabo rotador, porque além daquela área que forma o crescente rotador, em que eu tenho a inserção dele mais posterior junto ao infraespinal e mais anterior aqui junto ao supraespinal, ele tem uma terceira perna que se insere no tubérculo menor junto ao tendão subescapular. Então a visão desses autores, a partir do ligamento coracomeral, nós temos então a formação do cabo rotador com 3 pontos de inserção, mais posterior, um intermediário e outro mais anterior. Essa é uma representação esquemática num plano sagital do manguito rotador, no caso do supraespinal, mostrando os fascículos, as fibras mais superficiais, se inserindo aqui no tubérculo maior, e as fibras mais profundas mesclando-se com o cabo rotador e inserindo-se aqui no tubérculo maior. Então existe uma diferença de orientação das fibras e de composição ao chegarem aqui na inserção no footprint, no tubérculo maior. São 3 imagens, 2 de ultrassonografia e uma de ressonância magnética, mostrando o ligamento coracomeral. Então, na ultrassonografia, a gente vê aqui o processo coracoide da escápula, e saindo do processo coracoide, nós temos então o ligamento coracomeral, que tem um trajeto obliquado para baixo. A inserção dele, ou a porção mais distal, eu normalmente não consigo ver na ultrassonografia, né? Com clareza, e isso é normal. No exame de baixo, a mesma coisa, o trajeto clássico do ligamento coracomeral nesse plano de corte do ultrassom.
E aqui nessa imagem de cima, a gente observa uma segunda estrutura ligamentar, que tem um trajeto mais horizontalizado, também saindo do processo coracoide, que é o ligamento coraco-acromial. Então, na ultrassonografia, essa é uma imagem muito tradicional, em que os dois ligamentos eles fazem um Y em relação ao processo coracoide. O coracomeral ele é mais obliquado para baixo e o coraco-acromial ele é mais horizontalizado. Na imagem da ressonância magnética, a mesma visão, mostrando o processo coracoide e o trajeto do ligamento coracomeral em direção à cabeça do húmero.